Oi, pessoal, boa noite. Vamos aqui iniciar mais uma live, né, aqui nessa sexta-feira, para a gente falar um pouquinho. Nosso objetivo hoje é falar com alguns alunos que foram aprovados e que foram convocados agora essa semana na Rede Sara, tá? Então a gente vai conversar com eles já já. Vamos esperar só o pessoal ir entrando aqui. E também, gente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, só mandando aqui no chat, tá? Pode ir mandando que eu respondo essas dúvidas de vocês antes da gente começar essa conversa, beleza? A gente teve essa semana, então, né, essa notícia boa, que saíram as convocações, né, para a Rede Sara. Então, isso é muito legal, né? O pessoal vai começar o treinamento e isso me deixa muito feliz. E a ideia hoje é a gente conversar com algumas pessoas que passaram por esse processo para a gente entender, para a gente ver a realidade e até para a gente saber, né, que pessoas que a gente é, vê, né, trabalhando todos os dias, vê lutando aí na nossa vida de fisioterapeuta, que não é fácil, conseguem sim estudar e ser aprovado nesse concurso. O concurso da Rede Sara sempre é um concurso assim muito esperado e é um concurso muito almejado, né? Isso daí é claro. Eu mesma, né, quando tive a oportunidade de fazer, eu fiquei muito feliz em fazer, tá joia? Eu fiquei muito feliz em ser aprovada, era uma oportunidade única, né, que a gente tem e era um sonho para mim. Na época eu fiz o concurso de 2002, gente, então faz um pouquinho de tempo, né? Depois a gente teve o concurso em 2012 e agora a gente tem teve o concurso em 2022. Então a gente vê assim que infelizmente é um concurso que demora para sair, né? Pelo menos para fisioterapeuta. Foi assim que aconteceu nos últimos tempos, demorou um pouquinho para sair, mas que a gente teve então esse concurso, que a gente conseguiu, né? Essa oportunidade. E assim, pessoal, tem vários concursos abertos, tá? Então, não sei se vocês estão acompanhando, tem vários concursos saindo. Às vezes não é aquele concurso ainda que a gente quer, né? Não é aquele que a gente estava esperando, mas tem vários aí que estão com edital aberto, que estão com inscrição aberta ou que já estão para acontecer, né? Então, em Minas Gerais tiveram vários concursos acontecendo, né? O pessoal de Minas, se tiver aí, sabe disso, está se preparando, acredito. Das Forças Armadas, a gente teve inscrição aberta tanto para a Marinha quanto para a FAB, né? Então também é outro concurso muito esperado. E a gente está na iminência aí também do concurso da EBSER, né? A gente está esperando e as notícias que a gente tem é que esse concurso da EBSER ele vai sair com vaga para fisioterapeuta. Ainda não tem banca, ainda não tem edital, mas a gente está esperando que saia mesmo, tá? Então, assim, se o pessoal tiver aí por aí, né? O Adriano, a Viviane e o Felipe, quem tiver aí, clica ali no botãozinho para pedir para participar, para a gente poder conversar com vocês, né? A gente falar um pouquinho sobre esses concursos, essa preparação de vocês, né, para o concurso do Sara, falar um pouquinho como que foi essa preparação. Enquanto o pessoal não chegou ainda, gente, eu vou falar como é que foi para mim essa mentoria, né? Então foi uma mentoria que eu gostei muito de abrir, foi nossa primeira mentoria e que deu muito certo, tá? Então aqui, ó, o compartilhar, se ele consegue entrar. Foi uma mentoria que foi para mim também uma realização por fazer parte dessa história, né? Por fazer parte dessa preparação. Oi, Adriano, boa noite, tudo bem? Oi, Mara. Oi a todos. Boa noite. Tudo bom? Tudo, aí a gente conseguiu entrar agora. E aí, Adriano, como é que foi? Me fala primeiro, né? Vamos conversar, estava falando aqui para o pessoal, né? Que a gente ia conversar, bater um papo hoje. Como foi essa preparação, né? Como é que foi essa aprovação? Então, primeiro, assim, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, falar de onde você é, da onde que você chegou, né? Como que você entrou, em qual vaga você entrou, a gente já começa por aí. Pronto. Eu sou da Bahia, de Heliópolis, Bahia. Sou recém-formado, agora em 2019, pelo Centro Universitário AGE de Paripiranga.
Recentemente eu concluí a residência multi pelo Hospital Universitário da UFES, lá em Aracaju. E aí, atualmente, fui convocado pela EBSER para aqui para o Hospital do Lagarto. No SARA, fiquei no segundo lugar para a rede de Salvador. E a cidade que você mora é perto de Salvador? Eu não conheço. Como é que é Não, aí? atualmente eu moro em Lagarto, Sergipe. Ah, tá. E você recebeu a convocação essa semana? Isso, recebi a convocação essa semana, acredito que terça-feira. Para mim foi uma emoção muito grande. Para mim também. Assim, o pessoal, né? A gente tem um grupo que a gente conversa bastante, e daí o pessoal foi colocando lá no grupo, eu fiquei super emocionada por vocês. Que legal. E o mais legal, assim, vou falar assim, né? Recém-formado, né? Entre aspas, porque você já teve a oportunidade de fazer a residência, isso é bem legal. E isso é muito importante para animar o pessoal aqui, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes fala assim: ah, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser aprovado, né? Mas antes disso, como é que vai ser aí os próximos passos? Quando começa o treinamento, tudo mais? A gente enviou a documentação essa semana. O treinamento está provavelmente para dia 7 de agosto. Então, no caso, a gente já tem, no caso, para a gente que é de fora, né? A gente já tem que ir antes para acertar tudo e está com a data provável para o dia 7 de agosto, iniciar o treinamento. E você, tá contente ou tá ansioso aí? Porque vai ser uma mudança, né? É uma mudança muito grande, porque eu esperava muito esse concurso. Desde o ano passado, foram etapas difíceis, não foram fáceis. Só que eu acredito que a mentoria feita por você, organizada por você, foi o que ajudou muito, foi o diferencial, sinceramente. E é uma emoção, vamos ter que viver esse desafio. Eu estou muito contente em poder participar, tanto da mentoria e de iniciar agora essa nova etapa no concurso do Saran, que é uma rede que todo mundo sempre quis Eu, trabalhar. eu sempre falo isso, né? Eu também, eu quando formei, assim, era um sonho para a gente, né? É uma realização. A gente sempre ouve falar da Rede Sara e tudo mais, que é referência em reabilitação, e a gente conseguir chegar lá, né? Conseguir alcançar essa vaga é Isso. extremamente importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Adriano, é João Adriano, né? Eu tô chamando às Isso. vezes de João, às vezes é de Adriano. Tranquilo. Como é que foi assim os seus estudos, né? Você estava trabalhando, estava mais tranquilo, conseguia estudar no seu dia a dia? Como é que era? Eu estava fazendo a residência, então, no caso, foi difícil, mas eu consegui sim. Nas horas vagas, revisava o material, estudava, respondia questões. À noite, sempre dedicava um horário para estudos e final de semana também, resolvendo questões, as questões comentadas, lia o material, o e-book, respondia questões da banca e sempre fazia esquemas, resumos, dos assuntos que eu mais tinha dúvida. Sempre eu pregava no quarto, na cozinha, em locais visíveis para poder memorizar o assunto também, né? Eu acho que essa é uma dica muito legal, né? Porque no final das contas, quando a gente está estudando para o concurso, é muita matéria. E aí a gente Isso. fala assim, nossa, será que eu vou dar conta? E memorizar tudo é muito complicado, né? Eu também, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz resumo, eu sempre fiz esquema, também deixava pregado para tudo que eu era canto, tinha uma pastinha, né, que sempre consultava lá para conseguir, né, relembrar, porque às vezes a gente vê determinado assunto e daí depois, se você não fica batendo ali naquela tecla, ainda mais coisas que às vezes a gente não vê no dia a dia, a gente esquece mesmo. Então, acho que isso é uma dica legal, né, para passar aqui para o pessoal que continua na luta, que está se preparando para conseguir fixar o assunto, né? E daí eu queria te perguntar, você já começou a falar, mas eu preciso saber um pouquinho mais, né? Como é que foi a mentoria para você? O que que você achou da mentoria? A mentoria acho que foi um diferencial, porque além do material impresso que a gente tinha, um e-book que a gente estudava na semana, né? Tinha as aulas junto com você, que eu acredito
acredito que foram muito boas, não só para o Saara, mas também para a carreira profissional, porque eram diversos profissionais do país, além do seu direcionamento. Tinha discussão de caso clínico, você sempre atualizava sobre as patologias, sobre diagnóstico, condutas, trabalho em equipe, e aí vinham os casos clínicos que a gente sempre discutia, e sempre você trazia aquele mnemônico de avaliar, traçar o diagnóstico, objetivo, conduta, prognóstico e como é que deveria ser o atendimento multi. E aí com isso tem aquelas questões direcionadas, né, para os problemas. Eu acredito que isso foi o diferencial para a aprovação na prova prática também. E lá na prova prática, tem muita gente que está aqui assistindo, né, agora ou que vai assistir depois, que não sabe como é que foi a prova prática. Conta um pouquinho para a gente. A prova prática, eles davam um caso clínico, a gente tinha 30 minutos para a resolução desse caso clínico. Contava uma historinha do paciente, no meu caso foi capsulite adesiva do ombro de uma paciente, e aí vinham 3 perguntas para responder em 30 linhas. Uma pergunta era direcionada para avaliação, a avaliação completa do paciente, né, com diagnóstico genético funcional. A segunda pergunta sobre objetivos e condutas direcionadas. E a terceira pergunta era sobre prognóstico. Qual seria o prognóstico de sucesso para essa paciente? Que, no caso, incluía também a equipe mútua, que a gente sempre discutia na mentoria. Ai, que legal. Aí, depois disso, a gente era direcionado para outra sala, e aí eles perguntavam se a gente queria ler só esse material que foi resolvido, ou se a gente queria também apresentar para eles. Inicialmente, a gente apresentava de onde foi que a gente veio, qual foi a profissão, se teve profissões anteriores, tempo de serviço, qual a idade, de onde é a cidade de onde mora. E aí depois iniciava. Eu optei por seguir o material e ir acrescentando, porque o momento é muito curto, 30 minutos para você fazer em 30 linhas e depois apresentar é muito curto. No caso, eu fui lendo o que eu fiz, né? Que não deu, eu preenchi as 30 linhas e Ah, depois fui apresentando e acrescentando mais. e também a gente fica nervoso, né? Eu E imagino fica. lá, vocês falavam, né? Porque no grupo a gente conversava, né? O pessoal todo dividia, falava quem estava fazendo a prova no dia, quem já tinha feito. E eu acho que o grupo, assim, foi muito legal, né? Então, os colegas que estavam lá presentes, quem estiver assistindo aqui agora, foi, assim, uma experiência para mim também que foi muito interessante, muito importante até na minha carreira porque foi uma das primeiras vezes que eu vi realmente fisioterapeuta ajudando fisioterapeuta. Eu acho Exato. que você deve ter sentido isso, né? Muitas vezes a gente tem, assim, na nossa carreira, uma competição, uma coisa assim, né? Meio estranha, vamos falar desse jeito. Mas ali no grupo era o contrário. Então, assim, mesmo as pessoas que, opa, mexeu aqui, que fizeram primeiro, né, talvez não precisassem falar para a gente como é que foi e tudo mais, mas as pessoas falaram e expuseram e traziam os casos. Eu acho que isso foi muito importante, né? Mas assim, Adriano, eu estou muito feliz por vocês, de verdade. Às vezes nas aulas a gente não abria a câmera, né? A gente ficava mais assim com a câmera fechada, só eu aparecendo. Então, estou muito feliz em te ver, né? Em te conhecer. E estou muito feliz aí com o seu caminho. Eu espero, né, que agora, nesses próximos dias, você consiga se organizar, que você vai ter que mudar de cidade, né? Exato. E isso não é fácil. Opa, meu celular está mexendo aqui. Isso não é fácil, né? Então, só para contar um pouquinho, eu mesma, eu sempre quis ser professora. E aí eu fiz residência. Quando eu terminei a residência, a minha oportunidade de ser professora era vir para Brasília. Eu me formei no Paraná, em Londrina. E eu vim para cá sozinha, sabe? Eu falei, eu encarei, eu estou em Brasília até hoje, mas era uma oportunidade muito grande que eu tinha na época, né, para aquilo que eu queria. Então, assim, eu desejo essa mesma coragem para você, tá? Que eu sei que vai ser uma mudança grande, aí vai ter que organizar as coisas, né? E que às vezes no começo é difícil. Eu não sei se você tem parente conhecido em Salvador, né? Mas Não tem. você vai fazer seu núcleo, você vai fazer aí seu caminho. Acredita nisso, porque o mais difícil
você já conseguiu, né? Que realmente essa trajetória, ainda mais assim, fazendo residência, eu sei como é, porque quando eu fiz a prova também, eu estava ali na correria, 60 horas por semana, residência. É claro que aquilo que a gente vê na residência ajuda, mas mesmo assim tem que correr por fora, né? Então, Exato. achei muito legal. E aí eu queria só para a gente finalizar, né? Primeiro agradecer a confiança mesmo de ter entrado, né, no grupo, ter acreditado, né, de ter feito parte dessa equipe. Falar para você continuar no grupo, eu sempre estou falando isso, pessoal, né? Opa, vamos continuar aqui para a gente compartilhar essas experiências e de repente a gente tem uma oportunidade de se encontrar aí pessoalmente, né, no Vamos sim, meio vamos desse sim. caminho. E se você tiver que deixar um recado aí para o pessoal que está na luta, né, que está se preparando, que continua estudando, que não conseguiu, né, talvez não tenha conseguido dessa vez, o que que você falaria para essas pessoas, Adriano? Eu falaria para eles continuarem a luta. É difícil mesmo, às vezes a gente se abdica de muita coisa, dos finais de semana, de familiares. Só que eu acho que é preciso ter disciplina, encontrar o seu melhor jeito de estudar. Eu acho que é até uma fala sua que você fala. Qual é o seu melhor jeito de estudar? Qual é a sua maneira de conseguir absorver aquele assunto? E ter disciplina diária. Quantas horas por dia você consegue estudar? Por mais que você trabalhe, separar aquele momento para estudar, finais de semana, resolver questões, revisar o assunto que você estudou. Quando você já tiver uma noção daquele assunto, partir para as questões. É concurso só de prova objetiva? Vai para as questões. Revisa o material, vai para as questões. Eu sempre fazia resumo do seu material e depois resumo do resumo. Legal. E sempre esquematizava, resolvia questões. E é isso. É sempre continuar a fazer diversos concursos. Não foi fácil, são 3 anos e meio aí estudando para concurso com você, Ai, seja pelo estratégia, seja pela sua plataforma, seja pelo grupo da mentoria, também pelo YouTube. E assim, eu queria deixar um agradecimento. Sinta-se abraçada ai, que delícia. a todo mundo que pergunta sobre concurso na área, fisioterapia. Eu sempre indico você, não é puxando sardinha nem nada, é porque realmente você é uma profissional excelente e que tem transformado muitas vidas. E o recado que eu deixo é esse: vamos continuar, vou continuar assim no grupo e vamos continuar divulgando o trabalho para que muitas pessoas alcancem também seus objetivos, né? Obrigada, Adriano, muito obrigada mesmo. É, Sempre o que eu quis na minha vida foi isso, e hoje eu consigo fazer isso, então eu sou muito feliz também. Eu sempre acreditei no estudo, né? Sempre, sempre, e eu sempre quis ensinar, eu sempre quis estudar, ajudar as pessoas. Então, assim, fico feliz de fazer parte dessa sua trajetória e agradeço muito esse carinho, essa confiança e vamos continuar junto, tá joia? Vamos. Então tá Tá, bom, joia. querido. Obrigado. Beijo, sucesso. Depois da notícia, como é que foi? Mas ó, não Vamos fica sim falar. com medo, tá? Eu tive muito medo quando eu vim para cá. Eu vim para cá com 22 anos, sozinha. Não fique com Olha, medo, que as coisas vão se assentar, tá? Você vai. merece muito aí, como o pessoal tá comentando. Então tá joia, Adriana. Eu vou conversar com outro colega agora, mas estou Pronto. muito feliz da sua presença. Obrigada, Obrigado. viu? Vou continuar Tá aqui. Tchau. joia. Falou. Tchau. Tchau. Pessoal, que legal, né? Enquanto o Adriano tá saindo ali, acho que a Viviane eu já vi por aí, Felipe, eu não sei se tá por aí. Viviane, se você puder pedir para participar, para a gente conversar um pouquinho. Gente, que depoimento lindo, assim, nossa, muito sucesso, eu fico muito feliz, muito mesmo. É claro que a gente traça, né, caminhos aí na nossa carreira. Eu sempre tracei esse caminho da educação. Eu venho de uma família de educadores, né? Então, só falar um pouquinho enquanto o Felipe ou a Viviane entram aqui. Eu venho de uma família de educadores, né? Eu sempre acreditei no estudo. E assim, pessoal, tudo que eu consegui na minha vida foi pelo estudo, né? Às vezes demora para a gente construir
essa trajetória, às vezes demora para a gente construir esse caminho. E não é um caminho fácil. Como o Adriano falou, é um caminho que às vezes a gente tem, né, de abdicação, às vezes é um caminho que a gente tem de deixar as coisas realmente, né, do dia a dia de lado e focar, tá joia? Mas é um caminho bem legal, né? Eu acredito muito nisso e assim espero que todo mundo que estiver assistindo agora ou que for assistir depois, a Viviane tá entrando, Viviane, que Boa boa noite. noite. Deixa eu só terminar aqui rapidão, né? Que tá falando aqui, ó, que todo mundo, né, que tem esse sonho, né, que tem uma trajetória e que às vezes está desanimado com a profissão, acredita, gente, porque é um caminho que a gente tem para seguir para nossa realização profissional, tanto pessoal quanto financeira. Viviane, seja bem-vinda. Boa noite, que bom Obrigada, que eu tô conseguindo professora. te ver. É, que Oi, eu tava, Viviane. que eu tava falando aqui, pessoal, muitas vezes no grupo, né, lá nas aulas, a gente fica com a câmera fechada e aí a gente não vê os rostinhos assim, né? Então, para mim está sendo muito legal hoje a gente conseguir ver. Viviane, deixa eu te perguntar a primeira coisa, né? Da onde que você é, em qual concurso você passou, como é que é a sua vida aí primeiro? Bom, boa noite, gente. Eu sou aqui de Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Passei no concurso do SARA, que sempre foi um dos meus sonhos durante a graduação, aquele, né, quando você se apaixona por um conteúdo, no meu caso, neuro, sempre fui muito apaixonada por neuro. Sim. E aí eu lembro conversando esses dias com o meu esposo, a gente falando, né? É que a gente passa a lembrar, né, dos sonhos da gente. E eu sempre falava, não, meu sonho era trabalhar no SARA. E aí a gente meio que vai esquecendo, né, os sonhos da gente. Aconteceu de ter o concurso de última hora, o ano passado. E aí eu apostei, corri atrás, agradeço infinitamente a senhora, todo o conhecimento repassado foi assim de fundamental importância e deu certo. Até hoje não estou acreditando, tá? Ai, Mas que ainda estou delícia! naquele pensamento. Meu Deus, deu certo mesmo. Foi o primeiro concurso que eu fiz e deu certo. Atualmente eu trabalho em uma clínica de fisioterapia neurológica. Amo o local que eu trabalho. Já trabalho com pacientes neurológicos. É uma clínica aqui de Fortaleza, renomada, com pacientes neurológicos, clínica NeuroC. E aí eu só vou sair de lá porque eu vou pro Sara. E é Amém. isso. Ai, que delícia, não, que bom. Nossa, Viviane, que alegria. Assim, eu fico muito contente de ver, né, esse êxito de vocês. E aí, no caso, então, você já é de Fortaleza, né? Não vai precisar se Fortaleza. mudar, se Não, deslocar, já está em não. casa. E o grupo de Sim, Fortaleza estava forte, hein, sim, Viviane? Nossa, demais. no nosso. Conheço algumas pessoas, dos que passaram também, são conhecidos meus. Muito bom, muito bom. Isso. O bom é que você já vai entrar com amigos, né? Já vai Sim, entrar com sim, colegas lá. sim, Você tem quanto sim. tempo de formada? 4 anos. Me formei em 2018.2, tenho 4 anos de formato. Farei 5, né? No finalzinho do ano. Nossa, recém-formada. Assim, Sim, muito, muito formada há sim, pouco tempo, né? Assim, eu falo entre aspas porque eu tenho 20, né? Então, tenho um tempinho aí. Mas que bom, né? E eu fico feliz de saber que você sempre gostou de neuro, porque se tem sim, uma coisa também que sim. eu tento, eu dou aula na faculdade também, que eu tento é converter pessoas para neuro, porque eu acho que é importante a gente ter, né, um trabalho Sim. diferenciado. E, ó, parabéns aí para o pessoal também da Obrigada, sua clínica, da professora. NeuroC, E sempre porque eu acredito acompanha. que eles também te ajudaram de alguma forma, né? Te apoiaram aí no caminho. Como Sim, é que era a sua sim. rotina de estudo, Vivi? Só para a gente saber. Bom, assim, a minha rotina é um pouquinho complicada pela questão dos horários. Eu passo o dia fora, e aí normalmente eu saio de casa umas 6 horas da manhã e chego umas 8h30 para 9 horas da noite.
Então, durante a primeira fase, eu estudava no carro, meu esposo dirigindo, e aí eu ia estudando. Quando eu estava dirigindo, e ouvindo mais aulas, intervalo de almoço, e principalmente à noite, era o horário que eu mais estudava quando eu chegava à noite. Mas eu já tenho uma facilidade maior para estudar à noite, então para mim foi mais tranquilo. E foi mais ou menos nessa rotina, tanto na primeira fase como na segunda fase. Inclusive, eu não consegui assistir às aulas presenciais, eu sempre assistia depois, que nunca dava certo, mas eu consegui assistir todas, foram de grande valia, demais para mim, demais. Todo o conteúdo, né, que a senhora disponibilizou, com uma didática excelente, tenho guardado, né, a didática Isso. muito boa mesmo, assim, mastigadinho, viu? E muito conhecimento mesmo, assim, como profissional. Eu estudei para o concurso, mas eu aprendi, né? Aprendi, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, como profissional, eu aprendi muito estudando para o concurso também. Foi muito importante esse processo de aprendizagem mesmo. Então, assim, em relação a horários, a minha rotina, pelo fato da rotina ser, né, um pouquinho complicada em relação a horários, eu estudava no horário que dava. Mas, assim, todo horário que eu tinha disponível, eu estudava. E aos finais de semana, que eu tinha os dias livres, aos finais de semana eram os dias que eu conseguia estudar mais. Aí eu estudava, passei, abri mão, né? A gente sempre abre mão de muitas coisas e para poder aproveitar cada minutinho que eu tinha, né? Para poder É. estudar. Mas Valeu sabe, a pena. mas sabe o que que é legal desse seu relato? É porque, assim, tem gente que acha que não dá para estudar. Porque a vida do fisioterapeuta não é fácil. Não, Não de é. forma alguma. Eu também, assim, sempre trabalhei muito. A gente trabalha uma carga horária muito alta, muitas vezes, né, para ter uma remuneração justa, para a gente conseguir ter essa remuneração, é uma realidade da profissão. Mas o que que é legal, né, desse seu relato aqui, para todo mundo que vai ou tá ouvindo, ou vai ouvir depois, é porque, assim, da pessoa acreditar, né? Sim, Mesmo sim, que tenha pouco tempo, não usa isso como desculpa, não usar isso como motivo para falar, eu não vou dar conta, eu não vou sim, conseguir, porque realmente nesse momento você usou as horas que você tinha e deu certo, né? E isso que é o mais importante, isso que é o mais legal. E eu acho sempre que assim não existe um momento ideal. Às vezes a gente fica esperando, não, vou esperar um momento na minha vida que vai estar mais tranquilo. sim. Não tem Não, não isso. existe, não existe. Não Não existe, a existe. gente tem que encarar, né? A gente tem Sim, que encarar. O pessoal só está perguntando aqui qual que foi o curso, foi a mentoria do Sara, gente, né? sim, Que a gente sim, fez desde lá, né, do comecinho, daí depois para a parte prática, né? A gente se empenhou sim. bastante, a gente compartilhou e eu acho legal também, assim, infelizmente você não conseguiu participar ao vivo, mas você assistia depois, né? Porque tem Isso, alguns exatamente. alunos Era o também. medo que eu tinha, o receio que eu tinha, não vai dar tempo, não vai dar para poder acompanhar ao vivo, eu posso, né, assistir depois, e sempre tinha disponível, então foi muito tranquilo quanto a isso. Deu para fazer o meu horário, né, de acordo com a minha necessidade, foi muito bom. Ai, que legal. E aí o treinamento começa quando? 7 de agosto. Ah, 7 de também. agosto. Acho, eu não, é que eu não vi se toda a rede vai começar 7 de agosto, não. Eu vi lá no grupo que umas pessoas receberam o e-mail antes, outras depois, né? O pessoal ficou Foi, foi. ansioso. Não, mas que legal, assim, eu fico muito feliz. Pena que a Neurocer vai perder você, Ah, né? mas tem algumas pessoas da Neurosec, viu? Tá Isso, né? acompanhando. Eu tô vendo aqui pelos comentários. Mas Ah, olha só, é por um bom motivo e eu tenho, como eu te disse, eu tenho certeza que essas pessoas te ajudaram muito, sim, né? sou muito Tanto grata a todos. acreditando em você antes, como também, né? A gente adquire muito conhecimento durante o trabalho, né? É só Sim, para você incentivar aí o pessoal, né? O que você achou da mentoria? não. Como eu já falei inicialmente, a mentoria para mim foi essencial, né? Como eu não tinha um horário fixo de estudo, né? E eu nunca tinha feito concurso, foi o primeiro concurso que eu fiz, né? Foi o primeiro concurso que eu fiz, então eu entrei meio que perdida,
sem saber por onde começar, porque são tantos conteúdos, né? Tanto na primeira prova, na segunda, como na parte prática. Eu fiquei muito nervosa, né? Até chegar o dia da prova, meu Deus, o que é que vai cair? Como é que será? E aí, com a mentoria, deu para dar aquela acalmada demais, demais, demais. O conteúdo muito bem detalhado, muito específico, né? Mas, acima de tudo, muito completo. E como eu falei, eu não aprendi, não estudei apenas para o concurso, foi muito conhecimento adquirido para mim como profissional mesmo, né? Então, conhecimento que eu vou levar, vou continuar estudando, a gente nunca para de estudar, vou dar mais uma olhada, porque tem muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante. Então, a mentoria para mim foi essencial quanto a isso, né? Divulgo para as minhas amigas, para os meus colegas, eu quero fazer concurso de tal coisa. Quando aparece, a senhora divulga, a professora Mara tem, viu? Ai, Vale obrigada. super a pena, vale super a pena. Então, para mim, foi essencial, foi fundamental. Eu não pude participar das aulas ao vivo, não consegui participar, acredito que foram 5 ou 6, né? E nenhuma delas eu consegui, mas sempre as aulas ficavam disponíveis, né? Foram disponibilizadas. Então, quando eu tinha o meu horário, eu ia lá, estudava, né? Tinha um conteúdo escrito, então realmente muito completo, vale super a pena. Sem falar na experiência que a gente tem, a primeira mentoria que eu participei também. Então foi muito interessante porque a gente acaba, né, outros profissionais, outros alunos acabam compartilhando, né, o conhecimento também. A gente assistindo a aula, nossa, eu nunca tinha pensado né, por essa parte. Quando a gente estuda sozinho é bem diferente, É, né? algumas Pode pessoas, e até eu falo por mim, né? Às sim. vezes a gente estava lá intermediando tal discussão do pessoal, e daí eu falava assim, gente, eu nunca pensei isso. Então é Sim, é muito legal. E o grupo sim, foi muito rico, né? Eu muito, estava muito. conversando com a Adriana, assim, foi uma generosidade das pessoas, né? De compartilhar ali com todo mundo, Sim, que foi muito lindo. sim, Então, para todo mundo que participou, que assistiu o vídeo, vai assistir depois, assim, a gente agradece demais. sim, E a outra coisinha só que eu ia te perguntar era como é que foi a sua prova, né? Porque o Adriano contou um pouquinho a prova prática. E tem sim. muita gente que tem curiosidade de saber. Então, só para a gente deixar aqui registrado. Pronto. A minha prova, eu estava com muito medo, né? Realmente eu estava com muito medo, mas a prova prática, por incrível que pareça, foi muito tranquila mesmo. Eu acredito que pela mentoria, né, pelos casos clínicos que a gente vai vendo, pela própria prática que eu já tenho na clínica, então a gente já acaba, né, ficando mais tranquila. Inicialmente a gente fez uma prova escrita de 30 minutos, é para falar mais ou menos o caso clínico, Isso, mencionar. é isso. O que que Pronto. caiu? Pronto, o meu caso clínico foi de um paciente que sofreu um acidente de Uber, fazer entrega de Uber, aí ele sofreu um acidente, um jovem, adulto jovem, e aí ele fraturou distalmente o fêmur. E aí aproximadamente uns 40, aí ele fez a osteossíntese, ok. Aproximadamente uns 40 dias depois, ele voltou ao médico relatando que ao realizar a marcha dele, ele tinha o pezinho, percebia que o pezinho dele arrastava, né? E aí o médico fez alguns exames e viu que ele tinha uma lesão de nervo fibular. Ah, E legal. aí foi bem tranquila. Né? Pedi avaliação, pedi a periodicidade, conduta, critérios de alta, e foi nesse contexto. E aí foi tranquila a prova, foi bem Ai, tranquila. que legal. Caiu o caso clínico certo também, porque eu vou te falar, o caso clínico que eu adoraria se tivesse caído para mim. Para mim foi neuro, foi mais, eu vi que para a maioria das pessoas foi mais Foi traumático, né? ortopedia, isso. Né? Mas para mim foi eu foquei na parte também de ortopedia, mas principalmente a parte de neuro. E para mim que já trabalho na área, inclusive a professora Fátima que está aí na live, uma maravilhosa lá da clínica, ela atende o paciente na época que ela estava atendendo o paciente, né? E aí foi bem tranquilo. Ai, que Obrigada, bom! professora! Que bom! Obrigada, professora Fátima,
por ter ajudado, então, a Viviane e por ter Também. ensinado tanto e por estar aqui com Muito, a gente. Viviane, muito. olha só, te desejo muito Muito sucesso, obrigada. muita alegria. Continua lá com a gente no grupo, vamos continuar compartilhando, né, as experiências aí para frente. E assim, queria que só você deixasse uma mensagem final para quem está se preparando, para quem não conseguiu e quer estudar. O que que você acha hoje dessa vida de concursos, né, com essa sua experiência? Sim. Eu queria dizer que, acima de tudo, a gente deve lutar pelos sonhos, né, que nós temos, por mais difíceis, né, que esses sonhos pareçam, a gente sempre deve lutar, não deve desistir, e é lutar com a arma que nós temos, né? Se só tem um tempinho, aproveita aquele tempinho. Ah, eu não tenho muito tempo para estudar, só tenho 30 minutinhos. Aproveita os 30 minutinhos. Só tem aquele intervalo do almoço e um pouquinho depois. Aproveita. É um tempo que a gente perde, entre aspas, né? Um descanso, mas que depois vale a pena, né? Então a gente nunca deve desistir dos sonhos, né? Que a gente tem e deve lutar realmente com o que a gente pode, né? E se eu pudesse falar, agradecer, em especial seria a senhora, a mentoria foi assim maravilhoso para mim, foi fundamental. Foi uma parte realmente fundamental para mim, para me conduzir, né? Para me conduzir nessa caminhada do concurso, bem diferente, né? Para realizar concurso, mas, assim, eu aprendi muito, não somente como concurseira, mas como profissional, acima de tudo, que eu acho que é o que mais vale, né? Uma das coisas mais importantes. Porque, acima de tudo, antes de nós sermos, né, estudantes concurseiros, nós somos profissionais. Então, a gente tem que sempre tentar levar o melhor para o nosso paciente. Então, pessoal, não desiste, não desiste. Temos aí a professora Mara, maravilhosa, literalmente. A mentoria é excelente, os cursos são realmente muito bons, valem super a pena, tá? Se vocês puderem, realmente façam. Se é um sonho, é um objetivo, vale super a pena, tá? Não desistam e um abraço, um beijo para todo mundo aí, viu? Professora Obrigada, Fátima, Viviane. Ótimo. Obrigada, Viviane. Assim, o muito mérito é obrigada, todo seu, mas eu fico professora. muito feliz de ter feito parte dessa caminhada. De verdade, para mim, assim, é uma felicidade muito grande, Eu né? Mas agradeço. depois eu quero saber mais notícias, beleza? Vou E mandar muito, sim um e cheiro. muito Muito obrigado por obrigada. ter participado aqui hoje. Vou ver Eu que agradeço. se o Felipe está por aqui para conversar com a gente também. Tchau, Viviane. Bom Tchau. treinamento. Sucesso. Obrigada. Pessoal, olha que legal, né? E aí que experiência, né, gente? A Viviane falando, ó, ela saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em torno de 8 horas da noite, 8h30, e estudava o tempo que tinha, né? E às vezes a gente fica colocando assim a falta de tempo como um motivo para não estudar. Não deixe isso passar, gente. Não deixa, né, essa oportunidade. Acredite no sonho, acredite no estudo, tá? Então, assim, eu acredito, né, no estudo, eu acredito na importância da gente se dedicar. Eu consegui tudo que eu tenho, né? Pode ser muito para uns, poucos para outros, não tem importância, mas eu consegui tudo que eu tenho com o estudo e eu sempre acreditei nisso, tá? E sempre muito como a Viviane, como o João também, né? Que falou com a gente primeiro, sempre falando assim, olha, eu não tinha muito tempo, eu trabalhava, eu fazia residência, mas o pouco tempo que eu tinha, eu estudava, tá? E aqui com a gente, então, né, para quem quiser conhecer um pouco a, a mentoria, né, a gente faz ajuda nesse caminho. Então, o meu papel aqui é intermediar isso, né? É ajudar a passar experiências, né? Do que a gente já viveu, do que a gente já estudou, né? Incentivar vocês a procurar esse caminho, a lutar, porque isso é muito importante. Se o Felipe conseguir pedir para participar, Felipe, então pede aí, tá joia? Professora Fátima, muito obrigada, tá?
pode deixar, depois a gente manda, se você puder ajudar, né, a divulgar nosso trabalho também com a sua equipe e com seus alunos, a gente manda depois aí um linkzinho para você, manda uma mensagenzinha, porque é muito legal para mim também ter essa divulgação. Acho que tem várias pessoas aí que não conhecem ainda, né? Não conhecem o curso, não conhecem o canal do YouTube, né? Não conhecem a gente aqui no Instagram, e é uma forma de ajudar as pessoas. É claro, gente, que quem faz a diferença é o aluno, né? São vocês que fazem a diferença. Mas a gente vai ajudando, tá? Nesse processo. Então, as mentorias, elas funcionam assim: ajudar nesse processo, trazer foco, né? Trazer direcionamento aí quando vocês estão se preparando. Eu já dei aqui ok para o Felipe entrar, vamos ver se ele consegue. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Tudo Eu estou jóia. aqui viajando, consegui trocar de lugar com minha esposa para poder conseguir falar com vocês. Eu espero que não fique estável para a gente conversar. Tá me ouvindo bem? A gente está ouvindo. A imagem está um pouquinho travada, mas não tem problema. Felipe, me fala então, da onde que você como que foi aí, onde você passou, né? Qual é a vaga que você vai ocupar? Eu sou de Salvador, Bahia, e passei em terceiro lugar, graças a Deus, e muito também pela ajuda do grupo da mentoria. E passei para Salvador mesmo, né? Fiz o concurso para Salvador, e ainda bem que agora a gente tem a vaga para fazer o treinamento aqui na própria cidade, né? Então, assim, foi muito bacana ter essa experiência. Fiquei muito feliz, muito radiante, assim, de ter essa oportunidade de ser aprovado num concurso que é tão desejado, né? E a gente fazer a nossa profissão, né? Ajudar o próximo. E eu tenho muito essa motivação, sabe, Mara, de que a nossa passagem, né, pela profissão, ela tem que ter esse propósito, né, de estar ali para ajudar os pacientes, de fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem muitas vezes a motivação financeira, né, mas a motivação financeira sozinha ela fica vazia. Exatamente. E aí esse propósito, quando ele não está presente, a pessoa fica desmotivada, né? Então a gente vê muitas pessoas que às vezes até faturam muito, mas estão tristes, estão depressivas. E eu estou falando demais, né? Você quer perguntar mais? Não, assim, Felipe, então olha que legal. O João Adriano conversou com a gente primeiro, vai ser seu colega aí. Ele está indo também aí da vaga de Salvador, né? Espero que vocês se conheçam aí e sejam colegas aí no caminho. Só conta pra gente, eu sei que você está aí no meio do caminho, mas como que foi a sua preparação? Né? Como que foi, Felipe, aí o seu estudo, né? Você tinha tempo, não tinha? Foi correria? Como é que foi? Foi muita correria. Eu trabalhando durante o dia, à noite, né? Eu conseguia estudar. E assim, eu tenho já 14 anos de formado, né? Então já tive muita experiência, muita vivência. E até minha esposa também é fisioterapeuta. Ela fez o concurso, mas infelizmente ela não conseguiu passar para a segunda etapa. E assim, eu até brinquei com ela. Falei, eu acho que eu estava me preparando a vida inteira para esse concurso, porque eu sempre gostei muito de neuro, sempre gostei de ter uma visão mais geral. Então, assim, com o tempo eu comecei a atuar na área de ortopedia, fiz uma pós-graduação em acupuntura. Aqui na Bahia eu trabalhei num centro de referência aqui, que é o Instituto Baiano de Reabilitação, na área de ortopedia. Depois de um tempo eu comecei a ensinar, né? Então eu comecei a dar aula, e aí você sabe, né? Sim. Na graduação em rede particular você tem que dar aula de tudo, né? E aí comecei a ter experiência de docência com, enfim, diversas disciplinas. Então, e aí comecei a ser preceptor de estágio na área de hidro, já tinha trabalhado também na área de reabilitação aquática. Então, assim, tudo isso foi me acrescentando conhecimento, que foi muito bacana, porque quando chegou quando chegou no concurso, eu falei, poxa, para a primeira etapa,
eu não tinha estudado tanto quanto eu gostaria. Então, assim, o tempo que eu tinha livre, eu estudava português, porque muito tempo que eu não estudava Uhum. português. Comecei a estudar coisas que não é da minha prática, como a parte hospitalar, né? E aí, o que eu menos estudava era neuro e ortopedia. Mas aí eu caí nos seus vídeos, né? Aí Ah, eu falei, poxa, essa professora Mara é muito legal. Aí eu comecei a acompanhar os vídeos, porque a gente vai no trânsito, né? Aí eu botava seus vídeos, né? E aí eu ia ouvindo, e aí eu vendo a resolução de questão, sempre buscando aproveitar o tempo, né, da melhor maneira possível. E aí na primeira etapa eu fiz uma pontuação legal, legal. graças a Deus. Aí quando eu passei para a segunda etapa, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que estudar muito. E aí eu estava ali me dedicando bastante. Eu nunca estudei tanto em minha É, vida depois que eu passei para a segunda etapa, né? E aí veio o conhecimento sobre a mentoria, né? Eu falei, eu preciso investir nesse conhecimento, porque eu pensei não só no conhecimento, mas no network que eu vou ter com outros candidatos, com outras pessoas, participar desse grupo. E foi assim uma experiência maravilhosa, porque lá dentro, a gente, como você falou, né, as pessoas se ajudavam, a gente tinha aquela interação, o próprio grupo interagindo durante a realização do processo seletivo foi muito, muito bacana. foi. Então, assim, foi um ambiente riquíssimo, assim, né? Um ambiente super propício, as pessoas dentro de uma vibe muito positiva. Me alimentava muito aquilo ali, sabe? Assim, a gente fazendo a prova prática, olha, aqui em tal cidade caiu tal coisa, né? E a gente sabendo sobre como é que estava sendo para cada um também. Então, assim, poxa, foi muito bacana. Valeu muito a pena As pessoas, essa elas foram mentoria. muito generosas, né? Assim, foi É, muito legal, né? O tempo todo da mentoria, essa doação de todo mundo, compartilhar o conhecimento e compartilhar ali o ânimo para a gente, né? Porque às vezes a gente dá uma desanimada, mas aí a gente vai se alimentando. Então, assim, eu também concordo com você, foi uma experiência muito, muito legal. E eu fico muito feliz, né? Como eu já disse para Viviane e para o João, assim, de ter feito parte dessa história, né? De ter participado desde lá do vídeo do YouTube, então, né? Até aí nesse momento de vocês da prova, né? E a sua prova, no momento da prova, você ficou muito nervoso, né? Ficou muito ansioso? Como é que foi lá na prova prática? Que muita gente tem medo da prova prática, né? Inclusive eu tenho. A gente sempre eu fiquei tem. muito ansioso. É. Assim, eu tinha muita ansiedade porque a gente não sabia o que ia cair, né? E assim, na mentoria, a gente, conhecendo os colegas de outro estado, a gente sabia mais ou menos o que é que estava rolando, né? Então, assim, ó, tá caindo muito ortopedia, mas eu ficava naquela expectativa, não, mas a qualquer momento pode mudar. Então, Mara, eu ficava assim, meu Deus, e se cair neuro, e se cair neuropediatria? E aí eu tava assim, na véspera, no dia anterior, estudando, sei lá, torcicolo congênito, tava vendo outras coisas, porque eu tava pensando, não, eu tenho que pensar fora da caixa, a qualquer momento pode Pode. mudar o jogo, e aí quando vem, cai a ortopedia, Que né? E bom. aí foi muito, assim, aí eu fiquei calmo, né? Porque no meu dia caiu entorse de tornozelo. Ah, É uma legal. coisa que eu já tratei, sei lá, centenas de tornozelos, graças a Deus. Eu tive muita experiência. Então, assim, veio aquela cobrança do tempo, né? Então, assim, você tem que ler o caso clínico com muita atenção. Você tem 30 minutos para escrever. E assim, deu 30 minutos, a mulher do RH que estava lá tomando conta da sala, ela falou, 30 minutos, eu estava na última linha, Uh, sabe? E aí depois a gente vai lá, apresenta nosso caso clínico para a banca examinadora, uma banca multi, né? Então, assim, na banca tinha uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga. E a gente apresenta, eles interagem, né, quando necessário, perguntam, e aí, você gostaria de acrescentar algo mais? Você poderia falar um pouco mais sobre tal tópico? Então, assim, a gente tem uma certa pressão, uma expectativa, mas eu creio que eu consegui ficar
calmo o suficiente para falar tudo, né, que precisava ser dito. Até sobrou um pouquinho de tempo. E aí, quando sobrou tempo, eu falei, posso falar mais? Aí falei Legal. mais. Ótimo. E assim, e outra coisa também, eu me fortaleci muito na fé, sabe, Mara? Eu acho que é importante a gente ter um lado espiritual, né, naquilo que você faz. Então, assim, eu tinha muita fé, muita oração, pedindo muito a Deus que eu entrasse naquele local, não apenas só pelo dinheiro, mas assim, para poder ajudar outras pessoas, né? Para poder fazer a diferença. Então, eu acho que isso me deu um propósito muito mais firme, assim, de uma motivação para seguir. E Então, eu acho que isso me ajudou isso é muito. muito legal, uma coisa que eu sempre falava para vocês, né? Que a gente tenha êxito não só para a nossa realização, mas para que a gente possa fazer realmente o bem para as pessoas, para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. E assim, a Rede Sara faz diferença na vida de muita gente, né? E você agora vai fazer diferença, sabe, Felipe? Então entre lá com esse espírito, entre lá com essa força, porque a gente vê muitas pessoas assim que às vezes, falando de paciente mesmo, que perderam a esperança, né? Que perderam aí o norte, que perderam o movimento, né? Perderam ali as capacidades. Então, que você tenha muito êxito, você falando tudo isso assim, é um motivador para a gente, né? Estudar para um concurso, entrar numa rede como Sara, ou em outra, né? Como EBSER, ou como um outro hospital, uma secretaria, não é só para a gente, né? Não é só para a gente ter retorno, mas é para a gente conseguir trabalhar, né? Isso é muito legal, fico muito feliz. E daí, só para a gente finalizar, poder te liberar aí na sua viagem, inicialmente, né? Assim, nesse finalzinho. Nossa, muitas felicidades por vocês, para você. Obrigado por ter acreditado no nosso trabalho, né? Na nossa equipe, por ter feito parte do grupo ali, participando do grupo, também ajudando os colegas. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está começando o mundo concurso, porque diferente dos outros colegas que falaram aqui comigo, você já tem 14 anos de formado. Então, às vezes, a gente tem mais tempo de formado, a gente vai desanimando. Então, deixa um recado aí para esse pessoal. Eu quero deixar um recado para que as pessoas continuem acreditando, né, na fisioterapia e acreditando no poder que a gente tem de fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E assim, se você tiver um objetivo e realmente você quiser aquilo, você tem que se dedicar. Então, assim, dedicação, disciplina, é importantíssimo. Você tem que ter rotina, constância nos seus estudos, né? E estudar aquilo sempre pensando numa aplicação para a vida prática, né? Não memorizar por memorizar, mas entender realmente para que serve aquele conhecimento, como você pode aplicar aquilo de uma maneira realmente útil na vida do paciente. E aí acho que a melhor maneira que você tem de absorver o conhecimento e deixar aquilo ali na sua memória de longo prazo é estar associando com a prática mesmo, né? Então, assim, pensar nos pacientes, quando a gente está atendendo e está tendo aquela visão no dia a dia, melhor ainda, né? Porque você vai, como a colega falou anteriormente, né, que viu um caso, caiu na prova dela um caso que ela tinha visto o tratamento, né? Então, assim, isso é a melhor coisa. Então, quanto mais vivência a gente vai tendo associado ao estudo, a melhor coisa que tem para a gente consolidar essas informações, né? E é isso, não desistam, uma hora vai Tá chegar. certo, Felipe. Parabéns, viu, novamente. Ó, acolhe o Obrigado. João aí, porque ele tá indo sozinho para Salvador. Não conhece A gente já fez um ninguém. grupo até. Ótimo, então ajuda. E muito sucesso para vocês, tá? Obrigado por ter participado aqui. E continua lá no grupo, vamos continuar se falando. Vai que uma hora aí a gente consegue se encontrar ao longo do caminho, beleza? Valeu, Mara. Muito obrigado por tudo, viu? Valeu, beijo. Boa Beijo. noite. Beijo para sua esposa que está aí do lado também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, olha que legal agora falando com todo mundo, né? Conversar aqui com esses alunos, né, aprovados. A gente teve outros alunos, a Viviane, o Felipe e o João, eles quiseram participar aqui comigo hoje e eu acho que serviu de motivação e ensinamento para todo mundo, né?
cada um com a sua luta, com a sua realidade, mas buscando o sonho, buscando o objetivo. Vocês devem ter percebido, né? Todos eles, os três, e eu sei disso dos outros alunos do grupo, tinham pouco tempo para estudar, mas acreditaram, se dedicaram e estudaram, tá? O meu trabalho aqui, pessoal, é ajudar nesse processo, né? Então, quem for se preparar para prova, se preparar para concurso, pode procurar, tá? Pode mandar mensagem, pode mandar direct, que a gente vai trabalhando. A gente tem mentorias, tá? A gente vai ter uma mentoria agora que começa as aulas em agosto. A gente tem materiais prontos, e-books, as aulas no YouTube, tá? Que são gratuitas, os flashcards, o canal do Telegram. Então, tem muita coisa legal para quem está afim de estudar e, assim, esteja afim de estudar. Corra atrás do seu sonho, corra atrás da sua motivação, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, financeira, como também na vida dos nossos pacientes. Então, eu realmente acredito nisso, tá joia? Gente, eu vou encerrando por aqui, tá? Desculpe se eu não respondi alguma coisa. E a gente se encontra aí semana que vem em outra live. Depois eu vou abrir uma caixinha para pedir para vocês aí sugestão de temas de live, ok? Muito obrigada e a gente se encontra em breve. Até mais!